Raul é aquele perdedor patético e feio que trabalha numa loja de eletrônicos, depois de falhar no exame para herói. A vida dele muda quando a filha fofa do Lorde Demônio chega para trabalhar na mesma loja. Com essa chance, Raul decide conquistá-la e se tornar o próximo Lorde Demônio. No entanto, antes de tudo isso, Raul está trabalhando na loja de magia Leon e informa os clientes sobre a nova máquina de lavar que eles têm. Ele fala sobre como ela é forte o suficiente para destruir um monstro, fazendo os clientes perderem completamente o interesse. Nova diz a Raul que ele precisa melhorar suas habilidades de vendas, ou seu salário por hora não vai aumentar tão cedo. Ela então começa a trabalhar, e Raul comenta como o enredo dela está visível, mas é interrompido quando um moderador do Discord lhe pergunta sobre fitas cassete. O quê? Aquele cara informa as outras pessoas que esperam lá fora e todos começam a correr para dentro da loja, aproveitando e se espremendo contra a Nova também. Ele continua vendendo as fitas mágicas até que a loja fique sem estoque. Nova reclama do número de clientes que tiveram que atender, mas Raul diz que algo assim só acontece uma vez por ano. Nova então se pergunta por que todos queriam comprar uma, e Raul responde que a empresa de fitas mágicas parou de produzi-las e a loja deles ainda tinha algumas sobras. Depois Raul informa a um cliente que estão sem estoque, mas ele começa a dizer a Raul para chamar o gerente. Syrah decide ir embora, deixando Raul para lidar com ele. Ele então mostra a Raul um currículo e o gerente deles chega ao mesmo tempo. Aparentemente ele veio se candidatar a um emprego de meio período. Ao ler o currículo, Raul fica chocado. Em seguida, ele informa a gerente Syrah que a pessoa que se candidata ao trabalho é na verdade a filha do Lorde Demônio. Fino pergunta como Raul descobriu, e Raul responde que ela havia escrito claramente sobre isso no currículo. Surpreendentemente, Syrah não vê isso como um problema, e anuncia que Fino começará um trabalho de meio período na loja deles. No entanto, Raul não está realmente feliz com essa decisão e questiona por que ele tem que ajudar a filha do Lorde Demônio. Dito isso, Raul começa a explicar suas responsabilidades, e Fino se distrai depois de ver uma TV pela primeira vez. Fino então se gaba de como seu pai tinha um no quarto onde todos os humanos presos gritavam, mas Raul responde que era um espelho amaldiçoado e não uma TV. Fino começa a limpar a loja enquanto Raul assiste às notícias sobre pessoas celebrando a queda do Lorde Demônio e pensa em como já se passaram 2 anos desde que ele foi derrotado. Por causa de sua derrota, o programa de heróis foi suspenso, e Raul, que queria se tornar um herói, estava de volta à estaca zero, pois todas as habilidades de luta que aprendeu eram inúteis no novo mundo. Naquele dia, Fino se pergunta por que os clientes estão fugindo, e Raul responde que é por causa de seu rosto feio. No entanto, de repente, uma carroça de dragão para em frente à loja e um velho entra. Sem comprar nada, ele vai direto para Nova e expõe seus bolinhos de arroz. Fino vai confrontá-lo, mas ele apresenta uma lâmpada. Depois que ele sai, Raul informa a Fino que o velho chato só compra uma lâmpada, mas Nova comenta como ele é assustador. Fino interpreta mal a forma de comunicação de tocar a cadela e pede para tocarem a dela também. Durante o intervalo, Raul está almoçando quando a funcionária do restaurante, Lam Jimmy, chega e pergunta a razão de ele parecer tão deprimido. Mas Raul pede para ela o deixar em paz, e nesse exato momento Elsa chega e se pergunta como Raul consegue comer a mesma coisa todos os dias. Raul responde que isso não o incomoda, e ela se senta ao lado dele, perguntando a Raul sobre a nova panela de arroz. Ele diz que o produto é bom demais para a loja deles, que fica num beco ter um. Depois disso, ele se afasta, dando-lhe um pouco de salada de graça. Enquanto isso, Sera e Visor estão discutindo quando ele nota a nova garota que Sera contratou. Por outro lado, Raul diz a Fino que ela precisa falar educadamente com os clientes, o que é algo que ela simplesmente não entende. Raul sugere praticar e decide agir como um cliente. Infelizmente, ela não entende e começa a agir como a verdadeira sucessora do Lorde Demônio que ela é. Ele eventualmente para Fino, mas ela menciona que estava copiando o jeito de seu pai, pois ele era gentil e respeitoso. Não tendo outra escolha, ele lhe dá um manual sobre atendimento ao cliente. Mais tarde, ele leva Fino ao cômodo onde ficam os produtos dos clientes que precisam ser reparados ou armazenados. Ela fica animada ao ver um umidificador pela primeira vez e derrama um pouco de magia nele, fazendo-o explodir e desmaiar Fino. Ele então leva Fino para outro quarto e começa a abrir o zíper do moletom, apenas para um par de talentos aparecer. Ela acorda ao mesmo tempo e começa a jogar coisas em Raul, enquanto ele fica surpreso ao descobrir que Fino é na verdade uma garota. Por sorte, ele consegue explicar suas intenções, fazendo Fino se acalmar. Mais tarde naquele dia, Fino veste o uniforme da loja pela primeira vez e começa a rir até que Raul a atinge, mencionando como o riso dela é suficiente para causar trauma em alguém. Enquanto os dois estão lá fora, uma senhora idosa elogia Fino por trabalhar duro, e ela pergunta a Raul como responder, agradecendo a senhora depois. Mais tarde naquele dia, Raul conta a Elsa sobre a nova funcionária e percebe que alguém ainda está na loja. Ele entra apenas para ver Fino tomando banho. Ela diz a Raul que está atualmente sem teto e viverá na loja por um tempo. Raul fica curioso sobre por que ela não está surtando depois de ser vista, e Fino responde que seus melões estão atualmente cobertos de espuma, mal e mal. Ele então percebe Fino usando detergente para lavar o cabelo e pede para ela lavá-lo imediatamente. Em seguida, ele ajuda Fino a secar o cabelo com um secador. Fino comenta que não teria descoberto a incrível tecnologia humana se seu pai não tivesse batido as botas.
Ela então comenta sobre sua ansiedade em visitar o mundo humano e agradece a Raul por ajudá-la. Raul sai de sua casa e encontra seu vizinho, que está fornecendo magia para o medidor do lado de fora de sua residência. Ele deseja que houvesse um dispositivo que pudesse armazenar magia por muito mais tempo, em vez de apenas 24 horas, para que pudessem usar os aparelhos sem preocupação. Aparentemente, já se passou mais de um século desde que itens mágicos que convertem mana em energia foram criados, e agora as pessoas não conseguem viver sem eles. O tráfego e os semáforos, a infraestrutura da cidade e muitas outras coisas estão funcionando magicamente. Raul finalmente chega ao seu local de trabalho e nota Fino dormindo. Seu cobertor caiu, expondo seu enredo. Ele surta saindo do quarto, o que a acorda. Depois Fino mostra a Raul suas habilidades de atendimento ao cliente, mas ele não parece gostar delas de jeito nenhum. O treinamento deles é interrompido por Visor e Fino fica desconfiada depois de vê-lo. Mas Raul vai destruir os modelos de exibição. Visor então usa uma habilidade chamada sintaxe mágica no secador de cabelo, o que surpreende Fino. Raul explica que os humanos precisam imprimir a sintaxe mágica em itens mágicos para poder usá-los. Ele revela ainda que Visor é um engenheiro mágico. É um trabalho onde se escreve sintaxe compacta em itens. Fino acha divertido, mas Visor revela que não é divertido de jeito nenhum, pois ele estava frustrado com seu emprego anterior e queria desistir, até que Raul perguntou se seu sonho era trabalhar ali, mas ele se recusa e não a informa sobre seu verdadeiro sonho. Visor então os informa que quem estava usando o secador de cabelo estava usando mais poderes mágicos do que o necessário. Fino pergunta se foi culpa dela, mas Visor responde que a culpa é do fabricante. Mais tarde, Elsa está limpando sua loja quando nota Fino olhando para a revista. Depois disso, Raul, o cliente, ele eventualmente explode e sugere que ela aprenda as 8 frases básicas. Mas Fino argumenta que não consegue aprender tão rapidamente, e Raul acaba assegurando, o que resulta em Fino fazendo algumas... Acontece que ele estava escrevendo essas frases na mão dela e pediu para ela se lembrar delas. Depois, Raul limpa e pensa em como lidar com a filha do Lorde Demônio não combina com ele, e decide fazer seu trabalho original de Raul Slash. Então, Aira encontra Raul e pergunta se ele conseguiu um emprego na loja de magia e como ele vai se tornar um herói. Ele tenta andar, pergunta se ele simplesmente desistiria de seus sonhos e comenta o quão desapontada ela está em chamá-lo de seu rival. De volta à loja, Nova está lidando com um velho assustador enquanto Fino está aprendendo as 8 frases, quando de repente, um homem de aparência estranha, tomado pelo medo. Mais tarde todos estão falando sobre o incidente e Nova menciona como ela nem sequer notou o ladrão. Seera aplaude os dois, deixando Fino um pouco envergonhada. Depois do trabalho, Raul está jantando com seus amigos e eles dizem a Raul que o trabalho normal não os satisfaz, pois eles almejam se tornar heróis. Eles acreditam que heróis serão necessários em algum momento no futuro, e é por isso que continuarão aqui. Ele vai até a loja e nota Fino dormindo, junto com o caderno no qual ela praticou todas as frases. Logo depois, Fino acorda e tá aí o resto deles também, e Raul a aplaude junto com a Lação, herói, e quer tentar alcançá-lo à sua maneira. Fino está dormindo pacificamente quando o estranho alarme começa a tocar. Raul sai do quarto e pede para ela parar, apenas para vê-la completamente à vontade. Ele então corre de volta para o quarto e traz uma de suas camisetas para ela. Acontece que ela se mudou para o apartamento ao lado do dele, e agora eles estão a caminho do trabalho. Fino informa que Sarah também lhe deu seu enredo, fazendo-o reviver o sonho molhado que teve. Ela então agradece a Raul por emprestar a camiseta e ele a impede de cheirá-la. Depois de chegar ao trabalho, Raul confronta Sarah para fazer Fino morar ao lado dele. Sarah responde que o aluguel era muito barato e ela se sente melhor se Raul estiver por perto. No entanto, Raul ainda não concorda e Sarah o tranquiliza, dizendo que mesmo que ele tente algo com ela, ela o aceitará no trabalho. Nesse exato momento, o Visor chega, dizendo a Sarah que eles precisam ir. Mais tarde, Fino faz um desenho de promoção sangrento no chão, mas Raul pede para ela fazer outro. Logo depois, uma velhinha chega e lhes dá um ventilador que parou de funcionar. Raul menciona que talvez já tenha passado do seu ponto de funcionamento, e a vovó responde que gostava muito do ventilador. Fino pergunta a Raul se há alguma maneira de consertá-lo e começa a mencionar os maus conselhos de seu pai. Eventualmente, Raul concorda em verificar o ventilador, mas não promete se conseguirão consertá-lo. Ele tenta abrir o ventilador, mas uma garota arrebata a chave de fenda, comentando como um perdedor não deveria tocar naquilo. Fino começa a confrontá-la, enquanto Raul a reconhece como Lore. Raul informa a Fino que Lore faz parte da equipe e cuida principalmente das entregas e do trabalho de manutenção. Ela diz à vovó que eles podem consertá-lo, deixando-a grata. Mais tarde, Sarah e Visor estão em uma reunião onde informam aos dois que a satisfação do cliente deles é a mais alta entre todas as redes, mas eles tiveram as vendas mais baixas. Visor responde que estão tentando aumentá-las, e Gil responde que eles sempre dizem a mesma coisa. Enquanto isso, Elsa se apresenta a Fino e recomenda a famosa carruagem a Fino. Sem qualquer hesitação, Fino decide comprá-las, e nesse exato momento Landemia chega, e Raul apresenta a Fino. Mas ela olha de uma forma estranha e decide ignorá-los, deixando Raul curioso se algo aconteceu com ela. Depois disso, eles voltam para a loja e Eri o visita. Ele questiona o motivo de sua visita e Eri responde que está apenas fazendo compras.
Em seguida, Raul pergunta a Eri sobre a vida dela, e ela responde que agora é uma espécie de heroína civil. Ele a parabeniza, mas Eri responde que as coisas estão realmente ótimas, e ela precisa comprar as coisas de que precisa para lutar contra o demônio. Raul se pergunta por que ela está lutando já que a guerra acabou, mas Eri acredita que os demônios são monstros brutais que eles precisam combater. De repente, Fino chega, e depois de dar uma boa olhada na aparência de Eri, conclui que ela deve estar ali para registrar uma reclamação. Ela começa a tagarelar sobre como uma pessoa que reclama poderia arruinar a loja, e quase se revela como a filha de um Lorde Demônio, mas Raul a impede. Ele diz a Eri que Fino realmente diz algumas coisas malucas de vez em quando. Eri comenta como os dois se dão muito bem e o tranquiliza, dizendo que ela não estava ali para registrar uma reclamação. Fino admite seu erro e decide se desculpar à maneira dos grandes Lordes Demônios, mas Raul a impede enquanto Eri os observa e depois se afasta. Mais tarde, Raul e os outros estão verificando um purificador de ar e Nova se pergunta por que a corporação enviou isso a eles. Elsa também chegou, pois queria ver o novo produto. Além disso, ela está curiosa sobre a marca, já que Elsa nunca ouviu falar dela. Raul se lembra de ter visto no Shark Tank e decide ligá-lo. Fino então tenta iniciá-lo resultando em fumaça, saindo junto com mãos monstruosas que estão desesperadas para verificar o enredo de Elsa. Ela fica confusa com o que está acontecendo e Fino também não vê nada de errado nisso. Dito isso, Raul pega uma vassoura e ataca as mãos, mas elas acabam crescendo novamente e o atacando. Ao mesmo tempo, ele também aparece e cuida facilmente dessas mãos. Lori diz que é a mão da bruxa, um fenômeno que acontece quando um item mágico sai do controle. Ele pede a Laura para consertá-lo, mas ela se recusa, pois os problemas fundamentais são ruins desde o início. No entanto, isso poderia ser evitado desligando o dispositivo. Isso resulta em Eri pegando a vassoura de Raul e atacando as mãos da bruxa, libertando as garotas. Infelizmente, elas conseguem restringir o movimento de Amy e começam a aproveitar a loirinha, começando por remover suas roupas. Fino corre para a mão da bruxa e tenta salvar a Eri, mencionando que ela sempre deve colocar a segurança do cliente em primeiro lugar. As mãos da bruxa então começam a testar seus caprichos em Fino também, quando de repente todas desaparecem. Acontece que Raul tirou seu sabre de luz do Walmart e fez alguns movimentos legais para destruir as mãos da bruxa. Amy informa a Fino que a espada dele inflige danos que o oponente não consegue curar. De repente, as mãos da bruxa conseguem capturar Eri novamente, e Raul pergunta a Fino se ela não pode usar nenhuma magia. Mas Fino responde que não despertou seus poderes, e Raul nota que os olhos dela também não estão vermelhos. Amy aconselha Raul a atacar por trás, e Fino distrai as mãos da bruxa, enquanto Raul se move por trás dela e potencializa seu ataque. Ele então envia um golpe em direção ao filtro de ar, e Fino usa essa chance para desligar o dispositivo. Depois, Raul pensa em como ele ainda tem o que é preciso para se tornar um herói, e Fino começa a elogiá-lo por fazer algo tão legal. Fino então se encontra com Eri, e ela continua revelando sua criação demoníaca, apenas para Raul encobrir tudo. Fino está vendendo um produto a um cliente e ela concorda em comprar o produto também. Raul e Nova ficam animados ao ver Fino vender seu primeiro produto. Os clientes então se perguntam qual cor ela deveria escolher, e Fino recomenda a cor rosa, que ela acaba amando. No entanto, Fino então estraga tudo ao combinar partes do corpo com as cores, fazendo o cliente fugir. Raul então a confronta, mas Fino não percebe o que fez de errado. Ele questiona Fino como ela pôde comparar as cores a partes internas do corpo, e ela responde que é normal para ela vê-las todos os dias. Mais tarde, Elsa pede a Raul e Fino para ajudá-la na loja, pois os outros funcionários estão de licença médica. Esta é a única filial da loja deles na cidade, e ela não receberá ajuda até esta noite. Nesse exato momento, Sera chega e concorda em ajudá-la, comentando como eles são vizinhos. Visor pergunta se eles serão pagos e se receberão uniformes, e ela concorda. Sera também quer ajudar, e quando Visor lhe pergunta o motivo, ela responde que os uniformes são bem fofos. No entanto, Visor se recusa a deixá-la trabalhar, e no final Sirra pergunta a Fino se ela aceitaria o emprego, mas ela se recusa a trabalhar em outro lugar, o que faz Elsa chorar e perguntar a Fino se ela odeia tanto a loja dela. Depois Raul e Fino conversam sobre como Sirra deve aceitar este trabalho, mas Raul responde que ela só vai estragar tudo, fazendo Sirra dar a conhecer sua presença. Em seguida, Elsa está tirando fotos de Fino, pois ela fazendo este trabalho é algo para se lembrar. Landímia diz a Fino que ela não precisa ficar tão nervosa, pois sua responsabilidade é principalmente o trabalho de caixa. Enquanto isso, Raul está trabalhando em sua loja e preocupado com como Fino pode estar se saindo. Nova comenta como ele parece um pai preocupado com a filha. Em outro lugar, Fino está tentando vender alguns macarrões e dá ao cliente a explicação mais nojenta até que Elsa a cala, comentando como ela é parecida com a Lendimia do passado. Isso a faz lembrar de Lendimia falando sobre querer transformar humanos em espetos. De volta ao presente, Elsa pensa que Fino gosta de falar sobre filmes de terror, e diz a ela que os clientes talvez não gostem da mesma coisa e possam ficar bravos. Por outro lado, Raul está sozinho na loja com Nova e percebe como a atmosfera está estranha. Enquanto observava a gata, ele nota o brinco dela e Nova o pega a encarando. Raul dá uma desculpa sobre como não há clientes e tudo parece tão quieto. Isso o faz perceber que deve ser porque Fino não está presente.
Em outro lugar, Fino está ocupada trabalhando no balcão e pede para aquecer o almoço de um cliente. No entanto, Fino começa a hesitar até que Lindímia a encoraja e ajuda Fino a esquentar a comida no micro-ondas. Elsa então a nota forçando coisas em uma sacola pequena e pede para ela usar uma maior. Fino fica impressionada com o trabalho de Elsa, mas acaba colocando 2 produtos em uma sacola enorme. Enquanto isso, o velho chato mais uma vez toca nos bolinhos de arroz de Nova e decide comprar 2 lâmpadas em vez de uma desta vez. Depois disso, Raul pergunta a Nova se ela não se importa que Baldi toque em seu enredo, mas surpreendentemente ela não se importa. Ela concorda em dar uma chance a Raul também, mas se afasta quando um cliente chega. Ele começa a encarar os talentos dela quando o Visor chega, aconselhando-o a manter as coisas sob controle. Mais tarde, Raul faz uma pausa e decide fazer uma visita a Fino. Elsa se pergunta se ele a visitou porque estava preocupado com Fino, mas Raul responde que só veio comprar o almoço. Raul então a nota trabalhando sem estragar nada e Elsa começa a provocar Raul por estar preocupado com sua Júnior. Ele então experimenta a comida que Fino esquentou e a elogia, fazendo Elsa provocá-lo ainda mais. De volta à loja, Raul ainda está pensando em tocar nas bochechas de Nova, enquanto Elsa está ensinando Fino a fazer aveia. No entanto, Fino acaba adicionando uma quantidade irreal de todos os ingredientes, mas o que é ainda mais surpreendente é que Landímia acaba gostando. Elsa então dá uma mordida e também aprecia o sabor. Chocantemente, Landímia então comenta que eles precisam se ater às lojas Odin. E Fino tenta argumentar, mas Lamedímia responde que eles não podem ser egoístas e fazer o que quiserem. Ela então sugere que Fino use a receita da loja e ela concorda. Em outro lugar, Raul ainda não consegue tirar os bolinhos de arroz da cabeça e começa a entrar em pânico quando Nova se aproxima demais dele. Enquanto isso, Eri está fazendo compras na loja de conveniência e fica surpresa ao ver Fino trabalhando lá. Ela avisa Eri que está apenas ajudando e como Raul elogiou seu uniforme, fazendo Eri mencionar que ele nunca a elogia. Por outro lado, a tensão entre Raul e Nova aumenta, e ele quebra o gelo elogiando o brinco dela. Ela informa a Raul que seu piercing na orelha dói, então ela é forçada a usar brincos de pressão. Nova então comenta que nunca esperou que Raul notasse, já que ela só falava sobre trabalho. Elsa está ensinando Fino a arte de fazer café e a informa que costumava viver no meio do nada e lia muitos catálogos de itens mágicos, aprendendo sobre todas as coisas que nunca tinha visto. Fino comenta que poderia se tornar uma chefe com seu nível de conhecimento, mas Elsa não quer vender esses produtos, preferindo comprá-los. Mais tarde, Fino conta a Landímia que aprendeu muitas coisas trabalhando na Lawson, e Landímia sugere que ela trabalhe na loja delas, o que seria uma ótima ideia. Mas Fino recusa, pois Raul está esperando seu retorno, mas ainda assim fica feliz por ter trabalhado com Landemia e Elsa, já que ambas são pessoas realmente muito agradáveis. À noite, todos estão comendo o Odin que Fino preparou, e o sabor agrada a todos, sem exceção. Ela então prepara um café para Raul, deixando-o surpreso, pois agora ela consegue usar itens mágicos. Fino pergunta a Raul o que significa olá, e ele a informa que é algo que as pessoas dizem quando atendem um telefone, uma saudação comum. Ele a informa ainda que todos iniciam a conversa com essa palavra, surpreendendo Fino pelo fato de os humanos não falarem sobre seu tipo de inferno favorito. Raul começa a gritar com ela, o que faz Visor chegar e ficar chocado com o fato de que nenhum cliente sequer apareceu. Ele começa a surtar completamente e comenta que é o primeiro dia em que não tiveram absolutamente nenhum cliente. Fino então comenta que deixou a loja ainda mais agradável, adicionando um pântano venenoso na entrada, que causa dano a quem quer que ouse pisar nele. Ele percebe que essa é a razão pela qual nenhum cliente está chegando e pede a ela para remover aquilo imediatamente. Fino então sugere fazer um pouco de jardinagem e adicionar algumas plantas carnívoras em vez disso. Enquanto isso, o velho está na Lawson e começa a assediar Lindímia, o que resulta nela lhe dando uma boa lição. Depois de um tempo, Raul consegue preencher o pântano venenoso e Visor começa a pedir a Fino para ficar do lado de fora da loja e atrair clientes usando um cosplay da Makima. Nesse exato momento, Sirra chega e informa que a Amada Médica abriu uma nova loja na capital e essa é a razão pela qual ninguém está na loja deles. Raul menciona ainda que a Amada está realizando uma grande promoção de inauguração. Fino fica curiosa sobre a Amada, e Lori a informa que eles são os maiores no ramo, possuindo um total de 56 lojas. Raul comenta como isso poderia levá-los à falência, e Fino começa a chorar, dizendo o quanto ama este lugar. Eventualmente, Sirra decide realizar uma reunião para discutir essa questão importante. Dito isso, todos saem para um restaurante, e Fino se oferece para ajudar o proprietário, mas Raul a traz de volta para a mesa. Sirra então lhes mostra um modesto folheto de vendas e percebe que todos os itens estão super baratos. Pfizer começa a desistir, mas tanto Sierra quanto Raul ainda estão motivados para encontrar uma solução. Raul é o primeiro a apresentar uma ideia e sugere fazer um folheto, mas todos acham isso realmente muito óbvio, sem grande inovação. Depois é a vez de Fino, e ela planeja oferecer um sacrifício em troca de prosperidade. Mas ouvir Sirra concordar com esse plano faz Visor perceber que eles nunca conseguirão vencer. No final, Visor sugere espionar as lojas da Amada, o que poderia lhes dar algumas ideias úteis. Sirra sugere que Raul e Fino visitem a loja deles vestidos de uma forma que não os faça parecer funcionários. De volta em casa, Raul está pensando em Fino de maiô quando alguém bate à sua porta, e ele percebe um golem parado lá fora, o que é bem estranho. Aparentemente era Fino quem estava vestida assim para que ninguém pudesse reconhecê-la. No entanto, Raul rejeita essa fantasia e a manda embora. No dia seguinte, todas as garotas coelhinhas da Amada estão enfileiradas e Ari é uma delas, pronta para o trabalho. Eventualmente, a loja abre e todos começam a entrar.
chegar. Fino e Raul também estão presentes, mas ela acaba se perdendo na multidão de pessoas. Ao mesmo tempo, todos os funcionários da Amada estão trabalhando arduamente para vender seus produtos aos clientes com muito empenho. Raul se pergunta por que Fino se vestiu daquele jeito, e ela responde que é um uniforme da academia da capital. Enquanto isso, algumas garotas coelhinhas atraentes impressionam alguns homens, e Fino fica animada, fazendo Raul aconselhá-la a não se destacar demais. Mas Fino não quer desistir e começa a rastejar, abrindo caminho até o balcão de carnes. Ao mesmo tempo, Elsa encontra Raul e menciona que ele sempre a rejeita, mas concorda em sair com Fino. Ela comenta ainda que ele deve ser um pervertido por ir atrás de garotas, mas Raul discorda, afirmando que está ali a trabalho e nada mais. Logo depois, Lamdimia também chega e conta a Elsa sobre a padaria mágica. Isso resulta em um funcionário conversando com Lamdimia e perguntando seu nome. Infelizmente, ele acaba pronunciando o errado, fazendo Lamdimia esmagar suas nozes em um ato de fúria. Elsa então começa a perguntar a ele sobre todas as funções que o equipamento poderia ter, e ao vê-lo hesitar, ela decide levá-lo embora, dizendo a Raul para sair com ela na próxima vez. Por outro lado, Fino termina de comer carne, e Raul a aconselha a ser um pouco mais discreta, pois eles precisam agir disfarçados. Ela então segura as mãos dele, dizendo que está agindo como sua namorada, o que faz Raul surtar completamente. Depois, Fiona pergunta a Raul o que é uma namorada, e eles encontram uma senhora que está com dificuldades para encontrar a seção de ar-condicionado, precisando de ajuda. Ele começa a explicar, mas eventualmente concorda em mostrar-lhe o caminho. Ela então agradece a Raul, e os dois estão voltando quando Fino questiona por que ninguém ajudou a senhora, mesmo havendo tantos funcionários por perto. Raul responde que grandes lojas têm empregados designados para uma área específica e não conversam com clientes fora dela. É a política. Em outro lugar, o gerente da Amada está ensinando as garotas coelhinhas a arrancar cada pedaço de ouro dos clientes e repreende Aire por estragar tudo. Enquanto isso, Jill e Eric fizeram uma visita à loja e conversaram sobre como a corporação está reconsiderando a loja deles após uma queda nas margens de lucro, o que é preocupante. Ao mesmo tempo, Fiona acidentalmente revela a um funcionário da Amada que eles estão disfarçados, até que Raul conserta o erro dela. O funcionário então informa sobre a câmera que Fino parece gostar, e Raul fica surpreso, pois não tinha a menor ideia sobre os recursos da câmera, o que é um problema. Fino então o agradece pela informação, e o funcionário entrega seu cartão a Raul, apresentando-se como Seal. Mais tarde, a Yamada está realizando um concerto para celebrar sua inauguração. Surpreendentemente, Raul e Fino também estão lá para assistir ao concerto, aproveitando o momento. Fino começa a provocá-lo sobre ser sua namorada, e ele surta, resultando em um esbarrão em Eiri, que está vestida como a aspirante a mais Sakuragin. Tanto Raul quanto Eiri ficam surpresos depois de se encontrarem, e ele a pergunta sobre seu trabalho, curioso. Ele responde que está cuidando da segurança, mas ver sua fantasia o faz pensar o contrário. Raul então pergunta se ela realmente está fazendo segurança e comenta como tinha certeza de que uma nerd como ela conseguiria um emprego respeitável, algo mais adequado. Ele então responde que havia escolhido um emprego com alto salário, mas não conseguiu durar mais de 3 meses, pois tinha que mentir para as pessoas. Ela então reflete sobre como uma heroína está usando este vestido tão embaraçoso e é forçada a se curvar diante de Weebs com aparência de baleia, o que é humilhante. Fino pergunta a Eri se ela odeia o trabalho e se fazer os clientes felizes não a satisfaz. E Eri responde que isso não é algo que ela deveria estar fazendo. Isso lembra Raul de seus primeiros dias no trabalho. Por outro lado, Visor está conversando com Eric sobre como eles deveriam começar a copiar as técnicas da Amada quando chegam à empresa distribuidora. Uma estratégia. Eri então se pergunta o que os dois estão fazendo na Amada, e Fino menciona que se tornou namorada de Raul, e que agora estão morando juntos. Ele tenta esclarecer o mal-entendido, mas Eri conclui que ele deve estar interessado em Fino, o que é um engano. Eventualmente, eles contam a ela como Fino está fingindo ser sua namorada, e Eri solta um suspiro de alívio, mencionando que uma pessoa com uma aura negativa nunca consegue uma namorada. Fino então pede a Eri para mostrá-los o local, pois será fácil considerando que ela já trabalha lá, e conhece tudo. Ela eventualmente concorda, e eles se deparam com uma máquina de figurinhas onde Fino reconhece um dos demônios, forçando Raul a calar a boca dela rapidamente. Depois, Fino experimenta uma cadeira de massagem, e faz o tipo de barulho que se deveria manter apenas no quarto, em particular. Então eles verificam a maior TV e alguns dos carrinhos de dragão. Mais tarde, Fino se diverte em um escorregador enquanto Eri pergunta a Raul a razão pela qual ele conseguiu um emprego, já que ele queria perseguir seu sonho. A conversa deles é interrompida quando um velho toca nas frutas de Eri, deixando-a furiosa, mas ela é forçada a ser educada com ele por causa do trabalho. Nesse exato momento, Fino chega e começa a confrontar o homem. Raul também se junta à discussão e estoura alguns balões sem tocá-los, fazendo o velho rabugento fugir rapidamente. Nesse instante, o gerente junto com Ciel chega e Ciel reconhece Raul da loja da capital de Leon, o que é uma surpresa. Enquanto isso, o funcionário da empresa distribuidora mostra a Syrah e aos outros o monstro que está trabalhando na fábrica. De repente, um dos monstros morre e Seera menciona o quão cruel e desumano isso é, uma cena chocante para todos. Eric então pede para formar um relacionamento com a empresa deles, mas eles recusam, pois se tornaram parte do grupo Amada. Em outro lugar, o gerente comenta que o grupo Leon não é realmente um concorrente para eles. Ciel então oferece um emprego a Raul e promete alguns benefícios extras muito atraentes. No entanto, Raul responde que eles não fizeram pesquisa suficiente sobre ele, pois ele fica mais animado quando o oponente é alguém forte e desafiador. No entanto, o gerente comenta que Leon nunca conseguiria vencê-los, mas Raul os aconselha a nunca subestimar a coragem, o trabalho duro e a vontade dos outros, pois são fatores cruciais. Dito isso, o gerente se afasta e Raul decide ir embora também. Antes que eles se retirem, Ciel menciona que a câmera de que eles gostaram é vendida apenas na Amada e os convida a vir comprá-la mais tarde, se assim desejarem. De volta à loja, todos conversam sobre a bravura com que Raul confrontou o gerente da Amada, e todos o aplaudem com entusiasmo.
Pfizer então menciona que eles estão em uma guerra total contra a Amada, fazendo Raul se arrepender de sua decisão, que agora parece arriscada. Pfizer está preocupado com o futuro deles, e Sierra sugere que trabalhem o mais duro que puderem. No dia seguinte, Raul é forçado a usar um mascote da empresa Leon e ficar do lado de fora para atrair mais clientes. Ele começa a discutir, mas Sierra menciona que Fino também o estará ajudando, o que é um alívio. Em seguida, os dois estão distribuindo folhetos na cidade quando Raul nota a propaganda da Amada na TV. De repente, um caminhão contendo as garotas coelhinhas, incluindo Eri, passa por eles. Nesse exato momento, a senhora da loja Amada os encontra e pergunta se eles também trabalham em uma loja de magia, curiosa. Ela então decide visitar a loja deles, e Raul lhe mostra os aparelhos de ar-condicionado que eles têm em exposição. Ele explica todos os detalhes da informação, e a senhora decide comprar um. Raul então pede a Lor para instalar o AC, mas ela está indo para sua noia, e não pode fazer isso. No entanto, ele decide assumir o trabalho dela, e pede a Lor para instalar o ar-condicionado em vez disso. Mais tarde, ele e Fino estão a caminho de sua noia, e Raul a informa como a loja deles reabastece os tanques de pessoas que não nasceram com magia, o que é um serviço essencial. Aparentemente, eles são os únicos que fazem isso de graça. Em sua noia, Nova menciona que tentou reabastecer o tanque, mas não conseguiu. Fino começa a brincar e a olhar os produtos de festa que eles oferecem. Raul começa a repreendê-lo até que o proprietário diz a todos que Raul costumava fazer o mesmo, deixando-o bastante envergonhado. Depois, Raul tenta reabastecer o tanque, mas não funciona. Ele então tenta novamente, mas ainda não dá certo, e Fino decide fazer isso. De repente, um comedor de magia emerge do tanque. Ela consegue retirá-lo, e o comedor de magia explode em um grande estrondo. Raul menciona que é um slime que come magia, e essa é a razão pela qual o tanque não estava enchendo. Ele então menciona que Fino provavelmente forneceu tanta magia que o slime não conseguiu lidar com isso. A proprietária da loja se pergunta por que ele veio à sua loja quando seu telefone começa a tocar de repente. Acontece que Laura está ao telefone e chama por Raul. Laura chama Raul para a casa da velha senhora, onde ele nota um caminhão da Amada. A velha senhora informa a Raul que seu filho saiu e comprou um da Amada, resultando em uma reserva dupla, o que é um problema. Raul explica a Fino que a senhora comprou ar-condicionado tanto deles quanto da Amada, e ela não vê nenhum mal nisso. A velha senhora não consegue acreditar que seu filho também comprou um, e ele responde que foi porque o cérebro boomer dela não conseguiu processar a informação, o que é uma desculpa. Raul então diz à senhora que ela não tem culpa, e o motorista da Amada pede que eles tomem sua decisão rapidamente. O filho dela menciona que eles deveriam optar pela Amada, pois é 20 mil moedas de ouro mais barato, surpreendendo tanto Raul quanto Fino, que ficam chocados. Eventualmente, o filho dela diz a Raul que eles vão ficar com a Amada, e Raul acaba aceitando a escolha dele. A avó se desculpa com Raul, enquanto o filho pede a ela para não cometer tais erros novamente. Isso resulta em Fino falando mal dele, mas a avó menciona que ele é bom de coração e que ela é quem está lhe dando pressão extra ao morar com ele, o que é uma situação delicada. Justo quando eles estão prestes a sair, o filho os para e pede para reabastecer o medidor de magia. Laura então verifica os medidores e percebe que o ar-condicionado precisa de 3 kB para funcionar, enquanto o medidor deles fornece apenas 1 kB, o que é insuficiente. Eles entram na casa para verificar os outros aparelhos que estão usando, e Fino fica animado ao ver os produtos que eles possuem. Lore descobre que eles estão usando apenas a geladeira, e Fino o pergunta sobre o quilobailo, querendo entender melhor. Ele responde que cada item usa uma quantidade limitada de magia, e Billy é a medida disso. No final, Lore não entende a razão, e o funcionário da Amada pensa que a fiação pode estar velha. O filho se pergunta se eles podem consertar, e o funcionário da Amada sugere refazer toda a fiação da casa, o que é um grande trabalho. No entanto, isso custará cerca de 300 mil moedas de ouro, e quando eles tentam cancelar o pedido do ar-condicionado, o funcionário solicita um extra de 13 mil moedas de ouro como taxa de cancelamento. O filho então pergunta se Raul fará o mesmo, mas ele discorda, veementemente. A avó começa a ficar frustrada, e Fina se pergunta se não há nada que eles possam fazer para ajudar. Laura menciona que o problema é bastante estranho, pois esta é uma casa normal que usa apenas uma geladeira. Ela quer dar uma olhada nas coisas novamente, e o funcionário da Amada decide dar-lhes algum tempo também para investigar. Enquanto verificava os itens mágicos, Fino fica com fome e espreita a geladeira, apenas para ela parar de funcionar. Isso dá uma ideia a Laura, e ela verifica o medidor, percebendo que eles estão sem magia. Ela pensa que algo deve estar absorvendo a magia, e ambos percebem que tem que ser um comedor de magia, sem dúvida. Fino decide fornecer um pouco de magia, mas Raul consegue impedi-la, enquanto também sente suas curvas. Laura menciona que se ela colocasse tanta magia, todos os aparelhos em casa fritariam. No entanto, seu palpite é que eles podem estar escondidos debaixo da terra, e Fino dá uma olhada, apenas para encontrar uma tonelada de comedores de magia, uma verdadeira infestação. Lore tem um plano para atraí-los para fora e começa a desenhar um padrão mágico no chão. Depois que ela termina, Lore pede a Fino para manter sua magia o mais baixa possível, e Fino ilumina o padrão. Lentamente, todos os slimes começam a sair do porão e se dirigem para Fino, em uma procissão estranha. Eles lentamente começam a subir em Fino, e acabam envolvendo-a completamente. Raul tenta ajudá-la, mas Fino o arrasta para dentro também, e uma vez que todos são absorvidos, o slime combinado explode, deixando ambos em pedaços, completamente exaustos e confusos. Depois o funcionário da Amada retorna, e o filho menciona que eles vão pegar o ar-condicionado da Leon em vez disso, e aceita a taxa de cancelamento. Ele então comenta como sua mãe estava certa, e como as pessoas da Leon são realmente ótimas, muito prestativas. Isso resulta na reconciliação do filho e da mãe também, e a avó agradece a Raul e aos outros por toda a ajuda. Depois, Fino, Lore e Raul estão desfrutando da casa de banho, e ela começa a gritar com Raul para que ele lhe passe um pouco de sabonete, com urgência. Na loja, todos desfrutam do jantar, e Cera elogia Raul por trabalhar duro. Fino menciona que ela fez o trabalho pesado ao ser atacada por alguns slimes. Mais tarde, Pfizer menciona que eles conseguiram dar um golpe na Amada, e Cera acrescenta que isso foi possível porque Raul e os outros os trataram muito bem, com gentileza. Todos então ouvem sobre o novo produto da Amada no rádio, e Cera comenta que eles não podem copiar a Amada, mas têm suas próprias
próprias armas, suas estratégias únicas. Mais tarde, Raul está levando Fino para casa, e ficou bêbada depois de beber o Grimace Shake, uma bebida forte. De volta em casa, Raul deseja ter um ar-condicionado também, e vai dormir quando, de repente, Fino entra em seu quarto. Na manhã seguinte, Raul surta ao encontrar Fino dormindo em sua cama. Ela então acorda também, questionando o que Raul está fazendo em seu quarto, completamente confusa. Fino então percebe que estava no quarto de Raul, e que era por causa do ventilador que ele tinha. Ela então começa a comentar como Raul poderia tê-la deixado furiosa, até que sua fome a interrompe. Ele então começa a preparar o café da manhã enquanto Fino comenta como trabalhar na loja de magia é realmente muito legal e divertido. Isso lembra Raul das palavras de Ares sobre não gostar do trabalho dela. Mais tarde, eles estão tomando café da manhã, e Raul descobre que ela tem roubado migalhas de pão dos pombos para o café da manhã até o dia de seu pagamento chegar, o que o deixa um pouco preocupado com a situação. Os dois estão a caminho do trabalho, reclamando do quão quente está o tempo. Eventualmente, eles chegam à loja e notam Nova deitada no chão. Aparentemente, Nova está sofrendo com o calor que também entrou na loja, o que é um grande problema para ela. Raul pensa que o monstro de fogo pode ter entrado na loja. Nova então informa que uma moldura de flecha a atacou. Raul informa Fino que é composta de calor, mas ela o ignora completamente e aproveita o chão fresco, sem se importar com o perigo. Depois Raul pensa em como precisa resfriar o corpo de Nova e revelar seu plano sagrado. Nesse exato momento, Sirra e Visor chegam, aconselhando Raul a guardar suas fantasias para seu travesseiro de corpo de anime. Todos então começam a interpretar mal as intenções de Raul, mas eventualmente concordam com o que ele fez, perguntando a Nova se ela vai processar Raul, o que é uma situação embaraçosa. Nova então esclarece que ficou tonta por causa do calor, e eles zombam de Raul por pensar que um monstro havia entrado na casa. No entanto, eles não param por aí, e continuam a intimidá-lo até o fim. Em seguida, Raul informa Fino que Laura está trabalhando no ar-condicionado, mas que isso pode levar um tempo considerável para ser concluído. Fino então se deita na pia, propondo que eles deveriam fechar a loja, pois está muito quente. Nesse exato momento, Visor pede a ajuda deles e lhes mostra os artigos de camping que eles encomendaram. Raul fica confuso, pois eles normalmente não vendem esses itens, e Visor responde que não podem vencer a amada vendendo apenas o básico, precisam inovar. Há um aviso sobre as altas temperaturas na cidade. Mesmo com o clima, os dois são forçados a promover seus novos produtos do lado de fora. Fino começa a ficar tonta, e Raul pensa que ela deveria estar acostumada, já que o castelo do Lorde Demônio fica em um vulcão, um lugar naturalmente quente. Enquanto olhava para Fino, Raul percebe que ela não está usando camisa. Fino responde que atirou. Ele então começa a forçá-la a vesti-la quando a eletricidade começa a vazar. Fino menciona que seu nível de magia pode estar mais alto porque ela está um pouco tonta, o que é uma explicação curiosa. Ela então decide lavar o rosto e acidentalmente toca na caixa de fogos de artifício, resultando em fogos de artifício acontecendo em plena luz do dia. Os dois então voltam para a loja parecendo pessoas sem teto, e o problema é que Fino não tem um conjunto de roupas sobressalente, o que é uma situação complicada. Por sorte, Sirra tem um maiô sobressalente, e Fino concorda em usá-lo imediatamente. Todos saem com seus trajes de banho, dando aos rapazes um deleite para os olhos. Lentamente, as pessoas começam a se reunir em torno de suas barracas, e enquanto isso, Sarah vai verificar Laura, e ela informa Sarah que o trabalho estará pronto muito em breve, o que é uma boa notícia. Além disso, ela preferiria estar trabalhando no ar-condicionado do que expondo seu plano para aqueles monstros. Em outro lugar, Nova menciona o quanto eles venderam, e Raul responde que seria ótimo se eles vendessem seus itens normais da mesma forma, com tanto sucesso. Fino então sugere usar a piscina portátil, e Sierra também permite. Ver as moças se divertindo faz as pessoas comprarem a piscina também. Logo depois, Elsa e Lendemia os visitam, e Sierra tem um maiô perfeito para elas também, o que é uma coincidência. Ela então pede a ajuda deles, e Lendemia provoca Elsa por mostrar seu maiô a Raul. Os dois também começam a atrair clientes, e Raul comenta como sua camisa está cheia de suor. Mais tarde, Elsa menciona que eles não estão vendendo seus itens principais de forma alguma, e Landimia decide se empenhar e ir com tudo, deixando Raul preocupado depois de olhar para seu corpo em forma de prancha de surf, o que é uma visão e tanto. Ela então começa a anunciar que quem comprar câmeras poderá tirar fotos dos funcionários. Sarah se pergunta se deveria se juntar a eles, mas Visor recusa e a leva embora. Felizmente, Laura já terminou com o ar-condicionado e está em outro lugar. Todos continuam comprando câmeras até que o estoque se esgote. Elsa então diz a Raul que as pessoas pararam de se aglomerar ao redor dela depois que ela começou a mostrar seu lado nerd. Ela então se aproxima demais de Raul, pedindo para ele tirar fotos dela também. Nesse exato momento, Ari chega e se pergunta se Raul é fã das grandonas depois de ver Elsa. Aparentemente, ela veio dar uma olhada em como a empresa de Leon estava realizando seu trabalho. E Demi também aparece e menciona como Ari provavelmente gosta de Raul e estará competindo contra Elsa. Ela então pede a Eri para usar o mesmo maiô, mas quando ela recusa, Raul menciona que ela estava usando a fantasia de coelhinha, não lhe deixando outra escolha a não ser usá-la junto com uma máscara. Um garoto tenta tirar uma foto dela, mas leva um chute, e surpreendentemente gosta da sensação. Lendemia acaba fechando um acordo e todos os garotos ficam animados para levar um chute dela. Raul tenta impedir Lendemia. De repente, a cadela de Ares começa a se soltar, deixando os clientes ainda mais animados. Depois de muitas fotos, Raul encontra o filho da vovó, que o informa ser um repórter e ter escrito um artigo sobre eles. Ele então elogia Leon pelo trabalho duro e Raul agradece. É finalmente dia de pagamento e todos recebem seus salários. Aparentemente, as vendas deles não caíram mesmo com a Amada abrindo uma nova filial. E Sira deu um bônus a todos pelo trabalho árduo. Fino está animada com seu pagamento e agradece a Sirra por isso. Raul percebe Fino se animando e se lembra da primeira vez que foi pago. Ele então aconselha Fino a comprar algo para se lembrar deste dia.
Mais tarde, todos estão desfrutando de bebidas em um restaurante. Fino é super cuidadoso com o que quer pedir, mas Raul revela que Sarah sempre compra comida para eles no dia do pagamento. Visor sugere comer bife Salisbury. No final, ela decide pedir o menu infantil por causa do brinquedo grátis. Nova menciona como o bife que Weisel recomendou é realmente saboroso. E Fino descobre que existem 180 tipos diferentes de brinquedos, querendo comprar o menu infantil diariamente. No entanto, Cirrah aconselha só cuidar das necessidades básicas primeiro e pede a Raul para ir às compras com ela. Cirrah lhe dá um feriado, pois ficaria preocupada com Fino indo sozinha. De volta em casa, Raul está espiando o plano de Fino, e ela pede para ele mostrar como se faz, considerando que ele tem tanta experiência. Raul se anima por um segundo, apenas para descobrir que ela está falando sobre compras. Depois, Fino menciona que quer comprar uma armadilha para baratas, pois baratas são criaturas nojentas que ela odeia. Ele as acha ainda mais assustadoras que o pai dela, quando de repente, uma barata aparece e Fino sobe em Raul. À medida que a tensão sensual entre eles aumenta, Fino decide ir para casa antes que Raul revele sua carne enferrujada. Na manhã seguinte, os dois saem e Fino está animada com a viagem de compras. Coincidentemente, eles encontram Elsa e Lendemia, informando-as que os dois estão indo fazer compras. Fino começa a provocar Raul, fazendo-o caminhar para casa até que ela o para. Elsa comenta que eles podem estar em um encontro, e Lundime acrescenta que Fino deveria ter escolhido um cara mais bonito do que um perdedor magricela como Raul. Fino então revela que eles estão indo para a loja de $1, pois tudo é muito barato lá, e Lundime a aconselha a se divertir. Mais tarde na loja, Fino está nervosa para ir ao caixa. Eventualmente, ela reúne coragem e o funcionário pergunta sobre se inscrever para um cartão de membro. Fino concorda e começa a preencher o formulário, mas começa a escrever sobre sua linhagem demoníaca, e Raul tenta impedi-la, apenas para perceber que ela está fazendo um bom trabalho. O funcionário então lhe entrega o cartão e Raul percebe que Fino mudou. No caminho de volta, Raul pensa em como ninguém seria capaz de confundir Fino com a filha do Lorde Demônio. Ela então menciona que os clientes que compram de Leon também pagam seu salário, percebendo que todos estão conectados e são diferentes do mundo demoníaco. Isso lembra Raul de como ele não estava feliz com seu trabalho e pensava que um herói deveria ajudar as pessoas. Fino comenta que quer comprar mais coisas, e ele concorda. Eles então seguem para o mercado aberto, e Fino começa a fugir quando de repente um cartão de dragão aparece, mas Raul consegue salvá-la no último segundo. Ele então a aconselha a não correr assim novamente, e Fino se desculpa enquanto seu coração salta uma batida. Um lojista então mostra a Fino um medalhão em forma de coração e pede a Raul para comprá-lo para sua namorada, fazendo-o arrastar Fino para longe. Ela menciona como alguém a chamou de namorada dele e como é bom ser a namorada dele, deixando-o envergonhado. Mais tarde, Raul encontra uma espada super popular em uma loja e diz que realmente quer comprar uma. Enquanto ele está negociando com o lojista, Fino vai à loja de medalhões e compra algo. Raul se pergunta se deveria comprar a espada e percebe que Fino está desaparecida. Ele tenta procurar Fino por toda parte e, eventualmente, a encontra vestida com um vestido bastante maravilhoso. Ela então pergunta se o vestido está bom e Raul concorda, fazendo-a abraçá-lo. Fino então diz que comprou este vestido para ele e um fotógrafo tira uma foto deles juntos. Enquanto isso, Raul se pergunta o quão estranho um casal de um herói e um demônio parece. Pensar nisso deixa seu rosto vermelho, e Fino diz que comprar este vestido foi a forma dela retribuir o favor por ele a ter acompanhado. Acontece que ela também comprou uma escultura de madeira de um urso, uma bandeira do monte Fojik-Sarok, um vaso e uma lanterna de papel. Além disso, ela também comprou uma carteira feita de ouro, e acabou gastando todo o seu salário. Raul então se pergunta como ela viverá até o próximo pagamento, e Fino começa a se arrepender de suas ações. Ele também aceita seu erro de não ficar de olho nela e percebe Fino querendo comer um crepe. Raul acaba comprando para ela, e depois de uma mordida, ela comenta como é saboroso. Ela então pede para ele dar uma mordida também. Em seguida, Fino pede a Raul para fechar os olhos e lhe dá um presente que ela comprou como agradecimento por toda a ajuda que ele tem prestado. Aparentemente o que ela comprou é uma alça de celular feita com o cabelo real do Lorde Demônio, assustando-o. No caminho para casa, Raul olha para a alça que Fino comprou para ele, e de repente percebe alguns homens machucando Fino. Eles conseguem fugir e Raul a encontra em um estado de espancamento. Fino então pergunta a Raul se ela deveria se tornar a próxima Lorde Demônio e menciona quantas pessoas que fabricam armas estão desempregadas porque seu pai foi derrotado. Raul pergunta quem lhe disse isso, e Fino responde que provavelmente foram os heróis, pois estão dizendo a ela para se tornar a próxima Lorde Demônio. Na manhã seguinte, Fino diz a Raul que o pênis dele é delicioso. Raul pensa, dado o que aconteceu na noite passada, que ela está animada. Enquanto começam a comer, Fino diz a ele que não se importa com o passado. Uma semana depois, Raul e Fino estão trabalhando duro quando Raul percebe que tudo parece estar indo bem, ou assim ele pensa. De repente, Nova pergunta o que ele está olhando. Raul então pergunta se Nova acha que Fino está se esforçando o suficiente. Enquanto conversam, eles observam crianças se aproximando de Fino gritando. É a garota que ri muito, e Raul fica impressionado. Nova lhe diz que as crianças vieram durante a liquidação de verão, que ela é popular e que seu riso é popular na escola deles. Nova ainda diz que isso a deixa com ciúmes, pois eles estão vindo aqui para ver Fina. De repente, um velho a toca de forma inadequada, dizendo que a sensação de sua pele o faz sentir-se jovem novamente.
No entanto, Raul pensa que eles são mais populares entre crianças e idosos. Além disso, no evento das esferas, Eri sobe ao palco. Ela diz à plateia para aproveitar as compras antes do próximo mini-concerto. Quan de lado percebe e diz ao seu companheiro que ela será útil. Por outro lado, o pacote de fino é entregue e todos estão curiosos sobre o que é. Ela lhes diz que é algo especial, mas depois de abrir, é um baú de tesouro. Enquanto Raul se adianta para abrir o baú do tesouro, uma mão sai e começa a arrastá-lo para dentro. Fino lhes diz que eles tinham isso em uma masmorra, e se os colocassem para fora, heróis tolos seriam pegos neles. Ela ainda lhes diz que está pensando que traria mais clientes para a loja se ela colocasse um na frente. Raul consegue escapar discretamente e pergunta a Fino onde ela conseguiu o item. Ela lhe revela um fascinante livro de magia. Mais tarde, Raul aconselha a Elsa a não dar coisas estranhas a Fino. Elsa explica que Fino havia mencionado que estava com dificuldades financeiras. Fino parece pensar que poderia adquirir coisas sem pagar por elas. Mais tarde naquele dia, Raul pergunta a Fino se ela está agindo um pouco estranho. Ele lhe diz que a viu se esforçando muito e agora ela foi e comprou um monte de coisas. Ele então pergunta se ela está agindo assim por causa do que aconteceu no outro dia. Fino diz que tem pensado desde aquele dia que não quer ser a próxima Lorde Demônio, pois seu pai é assustador e fez muitas coisas cruéis, não apenas com humanos, mas também com demônios fracos como sua mãe. E essa é a razão pela qual ela veio pra cá. Fino ainda diz que pensou em uma maneira de evitar se tornar a próxima Lorde Demônio e que ela vai ser a chefe em vez disso. Raul pergunta a ela qual ela acha que é mais poderoso, o chefe ou o Lorde Demônio. Além disso, Hyde vai à loja, dizendo a Lendemia que faz muito tempo. Ambos então vão para o telhado, e Lendemia lhe diz que faz 2 anos. Ele então lhe diz que quer que ela o ajude a fazer Fino ser a próxima Lorde Demônio. Ela rapidamente recusa, mas Hyde diz que não esperaria essas palavras dela. Ele então lhe mostra uma pedra de sangue, dizendo que Fino deveria herdar isso. Landímia fica brava com ele, perguntando quem se importa mais com humanos e demônios, já que o Lorde Demônio se foi. No entanto, Blaze e seu clã vêm à loja de Raul, perguntando se ele tem um tempo agora. Enquanto almoçam, eles lhe dizem que o sistema de heróis está voltando em breve e que eles poderão ser heróis. Raul fica chocado ao ouvir isso e pergunta por que agora. Eles lhe dizem que o Lorde Demônio está voltando. Raul fica chocado e diz que não pode acreditar que conseguiu um substituto. Blaze então lhe diz para não se fazer de bobo, pois ele está falando sobre a filha do Lorde Demônio, Fino Bloodstone. Raul pergunta como eles sabem disso, e eles dizem que parece que os dois estavam se dando muito bem no mercado. Depois de perceber, Raul rapidamente se levanta perguntando se eram eles. Por outro lado, Fino está sentada toda triste quando Lundimia lhe pergunta por que ela não parece estar feliz. Por outro lado, Blaze diz a Raul o quão devastado ele ficou quando perdeu seu sonho e que eles trarão de volta o Lorde Demônio e consertarão este mundo. Enquanto Fino caminha sozinha, de repente uma carroça preta aparece e alguém a sequestra. Quando Raul volta, ele começa a procurá-la e Nova lhe diz que ela ainda não voltou do almoço. Ela deveria estar ao lado, mas está um pouco atrasada. Ele então começa a procurar por toda parte quando encontra o jornal dela. De volta ao Castelo Sombrio, Fino está sendo mantida em cativeiro, e quando ela pergunta a Reid se é assim que ele vai tratá-la, ele responde que não há razão para ela retornar a Leon, pois ela precisa retornar ao trono do mundo demoníaco. De repente, Blaze entra na sala, dizendo a ela que ele está na escola preparatória de heróis. É a escola deles, aquela que foi fechada porque o pai dela foi eliminado. Ele então mostra a Fino uma foto, dizendo a ela que Raul também queria ser um herói. Raul se pergunta por que alguém sequestraria Fino. Ele então diz aos outros que são seus amigos da escola preparatória de heróis. De volta à escola preparatória, Hyde tem a pedra de sangue. Ela percebe que é o amuleto de seu pai, um tesouro passado pela linhagem da família do Lorde Demônio. Uma vez ativada, ela será capaz de dominar mentalmente qualquer demônio mais fraco que ela e controlá-los. Por outro lado, Raul começa a correr, tendo flashbacks de quando Blaze lhe disse que eles trariam de volta o Lorde Demônio. Enquanto Raul chega à escola preparatória de heróis e entra em seus corredores, ele avista Blaze sentado lá. Blaze expressa a descrença de que Raul tenha vindo resgatar a filha do Lorde Demônio. Sacando uma espada, ele chama Raul de idiota. Raul fica surpreso ao ver Blaze com uma espada e pergunta como ele conseguiu pagar por ela. Blaze explica que tem um patrocinador que lhes forneceu um adiantamento, antecipando seu futuro como heróis. Ele então ataca Raul, mas Raul consegue escapar. Blaze ainda lhe diz que a filha também é um problema. As coisas seriam muito mais fáceis se ela já tivesse se tornado a próxima Lorde Demônio, mas ela não o faria. Ele então pega a espada e diz que essa é a coisa com a qual ele trabalha melhor agora. Mais tarde, Raul vai até Fino, percebendo que este lugar é uma réplica da entrada do castelo do Lorde Demônio, e é o lugar onde você faz o exame final para se tornar um herói. Hyde também percebe que Blaze perdeu e diz a Klein que um novo desafiante chegou. Enquanto Raul tenta o seu melhor para libertá-la, de repente Eri chega lá. Ela então lhe diz que veio aqui para derrotar a filha do Lorde Demônio. Enquanto Fino lhe pergunta a razão, ele responde que demônios eliminaram sua família e que ela eliminaria todos os demônios. Ambos começam a lutar quando Eri comenta que ele sabia que ela era a filha do Lorde Demônio o tempo todo, e no entanto, ele continuou escondendo isso dela.
Raul diz a Fino que por muito tempo ele soube sua razão para lutar e ele sabia que ela não pararia com algumas palavras também. Ele pergunta se ele está se contendo com aquela régua, e Raul diz que acha que ela ficou mais fraca. Ele então a joga para o céu, dizendo para ela vir com tudo, e então ele retribuirá. Ares começa a levantar 300 amperes e eles começam a lutar novamente. Enquanto Hyde percebe que não há dúvida de que são heróis de primeira classe, ele diz a Fino que tem certeza de que ela não quer que nenhum deles seja executado e a essa taxa eles se eliminarão. Ele ainda diz que ambos falaram de seus sonhos juntos e agora eles se eliminarão. Fino é a única pessoa que pode salvá-los, e Hyde pede para ela escolher. Por outro lado, Lundimia e outros pensam que eles deveriam se separar e procurar. De repente, um monstro parecido com um dragão voa por cima e lança um ataque em sua localização. Lore e os homens idosos intervêm rapidamente, afirmando sua experiência em lidar com itens mágicos e gerenciando com confiança os raios. Clean, que está montando com o monstro, percebe Syrah parada por perto. Ela imediatamente o questiona sobre o paradeiro de Fino. Enquanto isso, Syrah começa a calcular os danos infligidos ao negócio devido à interferência, juntamente com a compensação e o pagamento adicional exigidos porque eles ficaram acordados a noite toda, preocupados com a situação. Por outro lado, Raul e Eri continuam lutando. Ela pergunta por que ele está protegendo a filha do Lorde Demônio, já que ele queria ser um herói. Ele ainda menciona que eles estão quase no limite e ele deveria sair do caminho. Além disso, seu sonho de se tornar uma heroína se foi, e ela é forçada a usar aquela roupa de coelhinha, e se ela deixar esse demônio ir, ela não teria mais nada. Ambos usam seus movimentos especiais e atacam um ao outro. Vendo o rescaldo, Raul está no chão em mau estado, e Fino pensa que ela teria se tornado a Lorde Demônio. Enquanto suas lágrimas entram na Pedra de Sangue, Hyde percebe que a Pedra de Sangue está ressoando com Fino, e um novo Lorde Demônio nascerá hoje. Enquanto isso, Eri acorda e percebe que teria perdido se Raul usasse uma espada de verdade. Ela então vai até Raul, mas ele lhe diz que precisa ir atrás de Fino. Ari insiste em ir com ele quando de repente Hyde chega, dizendo-lhes que isso não seria necessário, já que o sistema de heróis retornará. Raul lhe diz que sabe que tipo de herói ele quer ser. Pessoas que tentam criar um mundo onde humanos e demônios possam sorrir juntos são heróis. Hyde ativa sua habilidade, dizendo que não será necessário em um mundo que em breve acolherá um novo Lorde Demônio. De repente, Sera absorve seu ataque e os outros também vêm. Sera diz a Raul para deixar isso com eles e ir salvar Fino. Enquanto Raul e os outros saem, os velhos já estão presentes, oferecendo-se para lhes dar uma carona. De volta à escola, Syrah continua testando seus novos produtos em Hyde, sobrecarregando-o e fazendo-o parecer um tolo. Enquanto isso, de volta ao navio, Lundimia diz a todos que há arrependimentos do Lorde Demônio no vulcão, e se Fino os tocar, ela despertará seus poderes. Todos estão a caminho do vulcão onde Fino está presente. O dragão consegue defendê-los das rochas. Todo o movimento faz Raul enterrar o rosto no plano de Ares quando, de repente, o dragão cai. Os projéteis então começam a se dirigir para a cidade e todos são aconselhados a se esconderem dentro de casa. Enquanto isso, Visor e Nova estão assistindo às notícias da loja, esperando que os outros estejam bem. Ele decide fechar a loja para evitar o otaku gordo de antes e seus amigos. Todos eles sobrecarregam a loja, atacando Nova no processo. Enquanto isso, Laura está consertando o veículo deles e Lundimia ouve alguns monstros na caverna. Ela saca a espada e decide confrontá-los, mas ele rouba a espada e a elogia. De repente, todos os morcegos vampiros se revelam e ele começa a golpeá-los com a nova espada. Raid comenta como Fino será completamente despertada e se tornará Lorde Demônio, mas Sera derrama água fervente, aconselhando-o a ficar fora do caminho de Raul. Elsa então começa a sugerir-lhe um ferro a vapor para cuidar do rosto, deixando Hyde confuso. Enquanto isso, Lore faz a nave do dragão funcionar novamente, mas não pode garantir que ela resista ao próximo ataque. Eles então notam uma tonelada de demônios e começam a atacar Raul. O dragão cuida de alguns deles usando um ataque, e um dos demônios joga a arma de Raul fora. Eles então começam a tentar quebrar a nave, resultando na queda deles na floresta. Lundimia então menciona que eles têm que entrar no vulcão, e Raul percebe que Lore se machucou. Ela pede para eles a deixarem para trás e dá a Raul uma espada que o irmão de Syrah aparentemente usou. O velho assustador leva Lore embora e está bastante feliz com os melões dela tocando suas costas. Em outro lugar, Eri, junto com Raul, começa a lutar contra os demônios, e Lundimia também lhes dá uma mão. Eles então entram no vulcão e são confrontados por um exército de esqueletos. Raul começa a golpeá-los um por um, e sente como se fosse um herói novamente. De repente, um demônio gigante emerge do chão, e Eri sobe em cima dele, esfaqueando seu rosto enquanto Raul usa seu golpe para fazê-lo colidir com a montanha. Enquanto isso, Lundimia usa seus poderes para abrir a porta e fechá-la assim que eles estão dentro para ganhar algum tempo. Tanto Eri quanto Lundimia decidem lutar contra os monstros, mas Raul tenta fazê-los mudar de ideia. No entanto, Eri lembra que ele também é um herói e deveria estar focado em salvar Fino. Isso resulta em Raul se desculpando e abrindo caminho para dentro. Ele corre enquanto grita o nome de Fino e eventualmente fica cara a cara com ela.
Ele a lembra de seu trabalho, resultando nela jogando Raul pra longe. Ele continua tentando fazê-la mudar de ideia, mas Fino saca uma espada e ataca Raul mais uma vez. Ele então comenta como Fino não deveria se tornar uma Lorde Demônio e começa a avançar em sua direção, conseguindo bloquear seu ataque. Ele então lembra Fino de seus clientes, fazendo-a atacá-lo mais uma vez. Desta vez, Raul continua dizendo as frases que ele a ensinou. Os dois continuam lutando enquanto Raul continua repetindo essas frases. Ele acaba jogando a espada dela fora, e Raul lembra Fino de quem ela realmente é, fazendo-a voltar a si. Nesse exato momento, o corpo dela começa a agir por conta própria, enquanto ela pede a Raul para salvá-la. A porta atrás deles começa a se abrir, mas Raul se esforça para mantê-la fechada. Infelizmente, os olhos de Fino ficam vermelhos novamente, e ela começa a sufocá-lo, tirando-lhe a vida, enquanto chora ao mesmo tempo. Raul segura as mãos dela e fala sobre o quanto ela tem se esforçado para aprender a trabalhar na loja. Isso o deixou um pouco com ciúmes, mas ele tinha certeza de que ela se tornaria uma excelente funcionária. De repente, Raul mostra a Fino o currículo dela, fazendo-a voltar a si mesma, enquanto ela começa a se lembrar de tudo. Raul a abraça, o que faz com que o objeto em seu peito se quebre. Felizmente, ela retorna ao seu eu original e também dá um abraço em Raul. Lá fora, Eri e Lan Dimian percebem que tudo acabou e o velho também fica contente. Raid decide se retirar, mas Sirra lhe entrega uma fatura, fazendo-o pagar com cartão. À noite, todos estão tomando uma bebida juntos e dão as boas-vindas a Fino de volta. Todos então começam a discutir sobre quem passou pelo pior e Sirra sugere comer algo. Fino acidentalmente lhe dá comida quente, queimando sua boca, e ele grita para ela soprar primeiro. No dia seguinte, Fino está de volta à loja e começa a vender produtos de uma forma assustadora. Ela pensa que Raul pode repreendê-la, mas ele estava perfeitamente bem, já que o cliente comprou o produto. Ele a chama de funcionária perfeita, fazendo-a dançar enquanto o velho peida aperta os bolinhos de arroz da nova. Elsa também chega, pedindo catálogos de panelas de arroz e mostra a ele um vale desconto que ela conseguiu de Sirac. Demia menciona como Elsa fará o almoço com aquilo. Fino então começa a se gabar de ser a funcionária perfeita e simultaneamente Seera chega para apresentar a nova trabalhadora. Acontece que a nova funcionária é Eri, e Seera pede a Fino para ajudá-la. Enquanto isso, Eri diz a Raul que não desistiu de se tornar uma heroína, e está fazendo este trabalho apenas até que esse momento chegue. Isso foi tudo sobre os funcionários da Leon. Você acha que Raul terá outra chance de agir como um herói novamente? Comente Fino abaixo se você também gostaria de comprar algo da Leon. Certifique-se de curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo, pessoal!